Apesar do tema ser vetores, existe uma ferramenta que é imprescindível para a resolução de problemas associados às grandezas vetoriais, que são justamente as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quanto mais a gente souber sobre o triângulo retângulo, isso vai ajudar e muito na resolução dos problemas. Então, para isso, é imprescindível assistir, essa revisão que nós vamos fazer sobre essas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos ao estudo dos triângulos retângulos. Então, primeiro, triângulo retângulo. Por que recebe esse nome? Porque tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Os lados de um triângulo retângulo, eles recebem nomes específicos. Por exemplo, o maior lado, que é sempre oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os dois outros lados são chamados de catetos. A primeira relação que é importante a gente conhecer no triângulo retângulo é o que nós chamamos de teorema de Pitágoras, que basicamente relaciona os lados de um triângulo retângulo. Para todo e qualquer triângulo retângulo, o quadrado do maior lado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado vai ser sempre igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Marivaldo, uma utilidade para essa equação. Se eu conheço dois lados de um triângulo retângulo, eu posso achar o terceiro lado. Ok? Agora, existem outras relações que são muito importantes. Uma delas nós chamamos de seno do ângulo. E o que é esse seno do ângulo? É o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Ou seja, o que é o seno de alfa? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto a alfa, quem é nesse caso? O C, dividido pela hipotenusa. Marivaldo, qual a importância de saber esse tal de seno do ângulo? Vamos ver aqui. O seno de alfa é igual a C sobre A. Vou desenvolver aqui. Ó, C vezes 1 AC, A vezes seno de alfa, A seno de alfa. Esse tal de seno de alfa é algo tabelado. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela? Sendo assim, se eu sei o ângulo alfa, e se eu sei a hipotenusa, eu vou na tabela para saber qual o seno do ângulo alfa, eu multiplico pela hipotenusa e eu posso achar o cateto oposto. Bem como, se eu sei o ângulo, eu vou na tabela e encontro o seno desse ângulo. Se eu conhecer o cateto oposto, eu posso encontrar a hipotenusa. Ok? Quem seria aqui o seno de beta? O cateto oposto a beta, quem é? O B, dividido pela hipotenusa. A outra relação no triângulo retângulo, que também é importante para a gente, é o que nós chamamos de cosseno do ângulo, que basicamente é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos nessa. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente a alfa, ou seja, o cateto vizinho de alfa, quem é? É o B, dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de beta?
é o cateto adjacente a beta, ou seja, o cateto vizinho de beta, dividido pela hipotenusa. Marivaldo, tem alguma utilidade esse tal de cosseno do ângulo? Tem. Mais uma vez aqui, ó, se a gente desenvolve, eu vou achar que B é igual a A vezes o cosseno de alfa. E daí, Marivaldo? Se eu conheço o ângulo, existe uma tabela para o cosseno do ângulo. Vamos dar uma olhadinha? Então, se eu tenho o ângulo, eu posso ir à tabela e verificar qual o cosseno dele. Se eu conhecer a hipotenusa, eu multiplico a hipotenusa pelo cosseno do ângulo e acho o cateto adjacente, o cateto vizinho, tá ok? Do ângulo. Bem como, se eu conheço o ângulo, eu vou à tabela, acho o cosseno do ângulo. Se eu souber o cateto adjacente, eu posso encontrar a hipotenusa. Agora eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte. O cosseno de alfa, B sobre A. O seno de beta, B sobre A. Ah, Marivaldo, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. O cosseno de beta é C sobre A. O seno de alfa é C sobre A. Peraí, olha o que a gente está percebendo. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Por que é que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu pegar aqui alfa, somar com beta, somar com 90 graus, eu sei que vai dar 180 graus. Desenvolvendo isso aqui, alfa mais beta é igual a 90 graus. Toda vez que eu tenho dois ângulos, ok? Cuja soma dá 90 graus, eu chamo esses ângulos de ângulos complementares. Alfa e beta são ângulos complementares. E daí, Marivaldo, quando eu tiver ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Como assim? O seno de 60. Se eu verificar na tabela, eu vou ver que vai ser igual ao cosseno de 30. Já que 30 mais 60 dá 90, ou seja, o complementar de 30 é 60. Ou, de outra forma, o complementar de 60 é 30. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então, vamos tentar encontrar outras relações. Se eu pegar o seno de um ângulo elevar ao quadrado e somar com o cosseno deste mesmo ângulo ao quadrado, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante? Seno de alfa, C sobre A. Então, C ao quadrado sobre A ao quadrado. Cosseno de alfa, B sobre A. Então, B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, eu vou ficar com C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai dar C ao quadrado mais B ao quadrado. Eu conheço isso. C ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Isso é igual a A ao quadrado. Ah, Marivaldo, A ao quadrado dividido por A ao quadrado, eu sei que dá 1. E daí, qual a importância desta equação? Ela é tão importante que a gente chama de equação fundamental da trigonometria.
Qual a importância dela? Se eu conhecer o seno de um ângulo, eu posso utilizar esta equação para encontrar o cosseno do mesmo ângulo, ok? A outra relação que vai ser muito importante para a gente é uma relação que chamamos de tangente do ângulo. O que é a tangente do ângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, o que é a tangente de alfa? É o cateto oposto a alfa, C, dividido pelo cateto adjacente, ó, o cateto vizinho de alfa, que é o B. O que é a tangente de beta? É o cateto oposto a beta, B, dividido pelo cateto adjacente, ó, vizinho aqui de beta, C. Agora, uma observação. Marivaldo, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Mais uma vez, isso acontece porque alfa e beta são ângulos complementares. Se eu tenho dois ângulos complementares, ou seja, dois ângulos cuja soma dá 90 graus, a tangente de um vai ser o inverso da tangente do outro. Outra coisa importante para a gente notar é que se eu pegar o seno de alfa dividir pelo cosseno de alfa, olha o que é que eu vou achar. O seno de alfa, C sobre A. O cosseno de alfa, B sobre A. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha o que eu achei, C sobre B. O que é C sobre B? É a tangente de alfa. Ou seja, uma outra forma da gente achar a tangente do ângulo é dividir o seno do ângulo pelo cosseno deste mesmo ângulo. Agora, vamos ver alguns ângulos que a gente sempre considera que os alunos já sabem, o seno, o cosseno e a tangente. Então, tem uma regrinha aqui bem antiga para a gente achar alguns desses valores. A regrinha é a seguinte. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz, onde não tem 1. Aqui eu tenho o seno, aqui eu tenho o cosseno, ó, de 30, 45 e 60 graus. Agora, se eu quero achar a tangente, é só eu lembrar que eu vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. Então, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar 1 sobre raiz de 3, essa é a tangente de 30 graus. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Tangente de 45 graus é 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por meio vai dar raiz de 3, que é a tangente de 60 graus. Agora, existem outros ângulos que também a gente vai precisar do seno, do cosseno e da tangente, que são 0 grau, 90 e 180 graus. O seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, a tangente é 0 dividido por 1, que vai dar 0. Tangente de 0 grau é 0. 90 graus. O seno de 90 é 1, o cosseno é 0. 1 dividido por 0, eu não vou ter uma resposta para isso aí, não é verdade? Então, eu não tenho a tangente de 90 graus. O seno de 180 é 0, o cosseno é menos 1. Então, a tangente de 180 é 0. Agora, pode acontecer da gente precisar do seno, cosseno ou tangente de um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Então, tem uma regrinha que a gente costuma usar para isso, que na matemática é conhecida como redução ao primeiro quadrante. Eu tenho um ângulo, ó,
entre 90 e 180, eu sei que o seno desse ângulo é igual ao seno de 180 graus menos esse ângulo. E para o cosseno, a gente sabe que o cosseno desse ângulo, que está entre 90 graus e 180 graus, é igual a menos o cosseno de 180 menos esse ângulo. Então, como assim? Eu quero saber o seno e o cosseno de 150 graus, ok? Meu alfa é 150 graus. O seno de 150 não está entre 90 graus e 180? Então vai ser igual ao seno de 180 menos 150. Ou seja, vai ser igual ao seno de 30 graus. Ah, o seno de 30 graus eu sei. É meio. Então, o seno de 150 graus é meio. Já o cosseno de 150 graus, aí eu tenho que lembrar, ó, no caso do cosseno tem um sinalzinho negativo. É menos o cosseno de 180 graus menos o alfa, que é 150 graus. Ou seja, é menos o cosseno de 30 graus, que a gente sabe, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Então, outro exemplo. Se alfa for 135, ó, está entre 90 graus e 180 graus. Quem é o seno de alfa, ou seja, quem é o seno de 135 graus, é igual ao seno de 180 graus menos 135. Ou seja, é o seno de 45 graus, que eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 135 graus? Vai ser menos o cosseno de 180 graus menos 135 graus. Ou seja, vai ser menos o cosseno de 45 graus. Ou seja, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente, Marivaldo? Basta dividir o seno pelo cosseno. Então, nesse caso aqui, ó, a tangente de 135 graus, raiz de 2 sobre 2, dividido por menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a tangente de 135 graus vai ser menos 1.